Ah, dinheiro. Ou devo dizer grana, bufunfa, cascalho. Seja qual for a palavra que você escolher para chamá-lo, todos sabemos o que é. Estamos falando de verdinhas. Aquela coisa que faz o mundo girar. Mas de onde vem o dinheiro? Quem o inventou? Ele sempre foi da cor que conhecemos hoje? Vamos dar uma olhada na história dele e ver o que podemos encontrar. Antes de começarmos, precisamos estabelecer algo. Dinheiro é uma moeda que usamos para trocar valor por bens ou serviços em nossa sociedade moderna. Para a maioria de nós, é um número escrito em nossos aplicativos bancários, mas nem sempre foi assim, claro. Antes de o criarmos e atribuirmos a ele um valor padrão, costumávamos fazer trocas. Estou falando de civilizações antigas há mais de 8.000 anos. As pessoas daquela época costumavam negociar diretamente entre si, usando coisas que tinham em excesso. Imagine que você fosse um criador de ovelhas e sua produção de lã na temporada fosse mais do que suficiente para seu uso e de toda a sua família. Aí ficava com um excedente do seu produto, mas não cultivou batatas e precisava de algumas para sua sopa diária. Felizmente, seu vizinho João plantou várias, mas tinha necessidade de um pouco de lã para tecer suas roupas de inverno. Vocês trocariam mercadorias ou negociariam, e todos ficariam felizes. Mas digamos que o clima mudou um pouco e a colheita de João veio mais cedo, um ano antes que suas ovelhas estivessem fofas o suficiente para dar lã. Então, o que fazer? Se ao menos houvesse algum tipo de tecnologia que pudesse mediar essa troca... Civilizações antigas, como as da Mesopotâmia, perceberam que esse tipo de problema acontecia com grande frequência. Assim, começaram com um tipo de escrituração, que evoluiu para o que hoje conhecemos como contabilidade. Dessa forma, as autoridades oficiais mantinham registros de quem devia a quem e quanto. A princípio, registraram coisas como trigo, lã e gado, como neste lindo pedaço de pedra esculpida, que serviu de recibo para uma troca de bois. Com o tempo, os povos da região começaram a registrar todas as suas dívidas em unidades de conta padronizadas. E acredite ou não, as primeiras foram em pedaços de prata, búzios e conchas. A contabilidade permitiu que as primeiras civilizações criassem uma espécie de sistema em que alguém pudesse armazenar valor e lucrar sempre que quisesse. É importante lembrar que inventamos a escrita apenas para podermos acompanhar essas trocas comerciais. E assim nasceu o dinheiro. Mas naquela época, ele ainda não havia atingido a forma de uma moeda. Em vez disso, era a palavra de um contador sobre quanto valor alguém havia economizado e pelo que poderia trocá-lo. Quero dizer, esse provavelmente não é o método mais confiável. Então, os solucionadores de problemas inventaram uma maneira física de rastrear o valor: moedas. Assim, os humanos criaram uma forma de controlar suas trocas. Você poderia comprar uma vaca usando o seu saco de moedas. O valor que deveria pagar estava relacionado ao peso de cada uma. Este foi o início do sistema de cunhagem. Mais tarde, porém, teve início a atribuição de valores diferentes a moedas diferentes. Portanto, uma de ouro valia mais do que uma de prata ou cobre. Legal, certo? A essa altura da história, por volta de 400 a.C., as cidades cresciam cada vez mais e o comércio era feito em nível internacional. Porém, diversos países deram valores diferentes a cada moeda. A prata não valia a mesma coisa na Itália e na Turquia. Então, novos problemas surgiram. Precisava haver uma taxa de câmbio padronizada. Por alguns séculos, fizemos o sistema de cunhagem funcionar, mas logo os humanos começaram a produzir moedas falsas, misturando metais preciosos com outros mais baratos. Por isso, algumas civilizações iniciaram a transição para o papel. E graças à globalização, essa tendência se espalhou pelo mundo. E por globalização, quero dizer comércio. Uma forma de levar comerciantes de um lado do mundo, a Europa, para o outro, que naquela época era a Ásia. Comerciantes e exploradores como Marco Polo, que viviam indo e vindo, descobriram que alguns países asiáticos usavam papel como valor de troca e ajudaram a introduzi-lo na Europa. No século XVII, os primeiros bancos europeus emitiram papel moeda e a tendência pegou. Você conhece o ditado "dinheiro não cresce em árvore"? Isso porque alguém precisa se encarregar de quanto vai circular. E aí, quem decide a questão? E com base em quê? Essa função foi atribuída aos governos. Eles decidiram que pessoas como você e eu não podíamos imprimir cédulas no conforto de nossas casas. Assim, precisávamos de um sistema centralizado para fazer isso por nós. Nos Estados Unidos, é o Federal Reserve System, chamado de Fed. Quando ele foi criado em 1914, usava o padrão ouro para saber quanto dinheiro poderia imprimir. O sistema ainda é utilizado por muitos países hoje como um método de referência.
Antes da existência dos bancos centralizados, a quantidade de riqueza que uma pessoa tinha estava ligada a quantas vacas possuía. Com o tempo, esse padrão mudou para o ouro. Assim, a quantidade de dinheiro de um país, por exemplo, estava ligada à de ouro em reservas. Então, por que o Fed simplesmente não imprime um monte de notas de $100 e deixa todo mundo rico e feliz? Porque se fizesse dessa maneira, o papel moeda perderia todo o seu valor. Esse é um processo conhecido como inflação, no qual é preciso mais para comprar menos. Você já viu fotos de pessoas andando por aí com sacolas plásticas cheias de notas para comprar o pão da manhã? Isso é o que acontece quando a inflação está fora de controle. Os preços das coisas sobem a cada minuto e você precisa de mais dinheiro para comprá-las. Portanto, o papel moeda é bastante conveniente nas trocas diárias para pagar uma curta corrida de táxi ou comprar alguns doces. Mas esse não é o caso quando o valor a pagar é maior. Nas décadas de 1950 e 60, a tecnologia nos ajudou a transformar as cédulas em plástico. E assim, os cartões de crédito foram inventados pelos bancos, que foram autorizados a ficar com uma parte da troca. Hoje, se você quiser comprar uma camisa ou outras coisas, pode fazer de forma online usando o número do seu cartão ou até mesmo o telefone. Mas não era assim quando os cartões começaram a ser usados. Se quisesse adquirir algo, o caixa precisava ligar para o seu banco e alguém verificaria manualmente se havia fundos suficientes. Mas imagine ter que checar manualmente mais de 300 milhões de transações por ano. Completamente impossível, não? Felizmente, o avanço da tecnologia acompanhou o crescimento do sistema financeiro. Então começou-se a usar a tecnologia da informação para fazer a verificação de fundos. Hoje são utilizados os grandes computadores mainframe para gerenciar todas as transações com cartão. A tecnologia é tão avançada que eles são programados para entender o comportamento pessoal do consumidor. Dessa forma, podem bloquear seu cartão se suspeitarem que uma compra não foi feita por você. Obrigado, computadores! Estima-se que todo o dinheiro circulando no mundo totalize cerca de 400 trilhões de dólares. Esse número cresce para 1,3 quatrilhão se levarmos em consideração os investimentos e as moedas digitais, que alguns chamam de futuro do dinheiro. Falamos sobre como a tecnologia da informação revolucionou o sistema financeiro. Bem, hoje temos as chamadas criptomoedas, como o Bitcoin. Tenha em mente que nem todas as criptomoedas são Bitcoin, que foi apenas a primeira a ser criada, em 2009, por um programador de computador anônimo ou um grupo de programadores conhecido como Satoshi Nakamoto. Existem outras como Ethereum e Tether. Mas o Bitcoin sozinho movimenta mais de 370 bilhões de dólares. Então, o que é essa criptomoeda? E por que todo mundo está falando sobre o assunto? A criptografia tornou-se popular com certas pessoas porque é como uma economia orientada para elas. Com isso, quero dizer que gira à margem dos sistemas bancários tradicionais. Quem cuida das criptomoedas é quem as usa. Os valores não são armazenados em um cofre físico, mas em nuvens controladas por computador. Também não há emissão por um banco central como os dólares. E não há algo como um padrão ouro que justifique seu valor. As criptomoedas são criadas por um processo chamado mineração. É basicamente um monte de software de computador resolvendo problemas matemáticos realmente difíceis. O primeiro a solucionar a questão vence a corrida e cria um Bitcoin. Mas seu valor é uma questão de confiança entre os usuários e não baseado em um padrão como o ouro. Se você acha que parece um pouco complicado, de fato é. Mas não é nada diferente do que qualquer outra inovação de antes, como as primeiras moedas e cartões de crédito, e vai levar algum tempo até que se prove ser algo aceitável para a maioria de nós. Então, quer você chame de grana, bufunfa, dinheiro, cascalho, etc, etc, não importa. São as verdinhas que realmente fazem o mundo girar.